Josué, capítulo 7. Os israelitas, porém, foram infiéis com relação às coisas separadas para Deus. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, o qual era da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espiem a região. Os homens subiram e espiaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2.000 ou 3.000 homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3.000 homens atacaram a cidade. Os homens de Ai, entretanto, os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Josué disse: ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel fugiu dos seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso. Nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se das coisas separadas para Deus, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto dos seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram sujeitos à destruição. Não estarei mais com vocês, se não eliminarem do meio de vocês os objetos consagrados. Vá, santifique o povo, diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas separadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Aquele que for indicado estar em posse das coisas separadas será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos, e a de Judá foi a escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e ele escolheu os Zeraitas. Fez o clã dos Zeraitas vir à frente, família por família, e o escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, o Deus de Israel. Confesse, conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos um belo manto de Sinar, 200 siclos de prata e uma barra de ouro que pesava 50 siclos, eu os cobicei e me apossei deles. Então, estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns mensageiros que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas, com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas,
que as puseram diante do Senhor. Então Josué, com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, ao vale de Acor, com a prata, o manto, a barra de ouro, os seus filhos e filhas, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo o que lhe pertencia. Josué disse: Por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor causará a sua desgraça. Então todo Israel o apedrejou. Depois apedrejou também a sua família e os queimou no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras, que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do ardor da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Ok. Fechamos aqui o capítulo e vamos comentar. Vamos lá. Olá, já falei com Margot. Boa noite, Érica, boa noite, Sonilda. Bom tê-las aqui conosco na nossa live. Estamos aqui lendo Josué capítulo 7 e vamos agora destrinchar esse capítulo aqui e fazer os nossos comentários. Esse capítulo vai falar sobre o pecado de Acã, que era um israelita aí que tomou das coisas que Deus tinha ordenado que fossem totalmente queimadas, destruídas ou então entregues para serem utilizadas no tabernáculo, né, para o seu serviço. E era algo, ou seja, era algo totalmente consagrado a Deus, seja pelo fogo, seja pela dedicação no tabernáculo. Porém, a gente vê que Acã cresceu o olho em cima desses bens e os tomou para si e escondeu na sua tenda, na sua casa. E por isso Deus trouxe à luz esse pecado, esse problema, e ele arcou, né, a sua família também arcou com essas consequências. Mas vamos do início aqui. Versículo 1, ele já vai adiantar o tema do capítulo, né? Ele já vai dar um spoiler aqui, que diz o seguinte: os israelitas, porém, foram infiéis com relação às coisas separadas para Deus. Já está explicando aqui algo que vai ser detalhado depois. E já fala que Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, o qual era da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então esse versículo 1 já é um resumo de todo o capítulo. E então, a partir do versículo 2, a gente vê a história que desencadeou a punição a Acã. Diz aqui que Josué mandou alguns espias para uma outra cidade que eles também deveriam possuir, né, deveriam conquistar. E como ele fez com Jericó, enviando primeiro espias para ver a situação da cidade e depois se enviou seus homens, aqui ele também envia alguns espias para ver a situação dessa cidade, que se chama Ai, né, um nome bem sugestivo. E esses espias, eles trazem um relatório um pouco complicado, né? Era um relatório, de certa maneira, presunçoso, porque eles falam: olha, tem muito menos homens nessa cidade, então a gente não precisa desgastar todo o povo, que já está cansado, acabou de lutar. Vamos enviar só 2 ou 3 mil homens, que já vai ser suficiente, e assim a gente vai poupar a maioria aqui do exército dos guerreiros. E ele é um relatório presunçoso, porque realmente eles acreditavam que esse número seria suficiente, e não foi. Então eles calcularam mal, mas para além de qualquer cálculo, existia uma ordem expressa de Deus para que todos os guerreiros guerreassem juntos, para que todo o povo estivesse unido em todos os processos de conquista das terras, né, do lado, né, do território de Canaã, depois do Jordão. E eles simplesmente passaram por cima dessa ordem de que todos deveriam guerrear juntos e falaram o seguinte: não, poucos já serão suficientes, a gente vai ter vitória. Então a gente vê um relatório presunçoso, né? Talvez a vitória contra Jericó, embora sendo totalmente dada por Deus, tenha feito eles acharem muito sobre si, né? De maneira que eles tomaram a iniciativa, sem consultarem a Deus, de diminuírem o número de guerreiros, né, que Deus tinha determinado, que no caso seriam todos.
Então esse já é um problema aí. A gente vai ver que então eles enviam esses 2 ou 3 mil homens, né? Cerca de 3 mil homens, na verdade. Eles sugerem 2 ou 3, são enviados cerca de 3 mil homens. E esses 3 mil homens, eles não têm sucesso na sua empreitada, né? A gente vê que tem aqui 36 baixas, um número até baixo, né? Em consideração terem sido enviados 3 mil homens, porém, ainda assim são 36 vidas que são mortas, e os demais saem de lá fugidos, né? E muitos deles feridos. Então a gente vê que teve um fracasso aí na missão contra Ai. Nessa primeira missão contra Ai teve um resultado fracassado pelo orgulho, pela presunção, mas principalmente pelo motivo que Deus vai revelar depois, que é a desobediência, né, de Acã, de tomar para si algo que era consagrado, e por isso Deus não daria vitória a eles enquanto aquele pecado, né, oculto não fosse revelado e reparado. Então a gente vê que houve o erro da presunção, teve o erro de não obedecerem a determinação para que todos guerreassem todas as guerras, todas as lutas, mas principalmente a gente vê o problema do pecado de Acã, que a gente vai ver ao longo do capítulo. Diante dessa baixa, né, de pessoas, mas principalmente diante da perda, da derrota, que simbolizava que Deus não estava ali com eles, o coração do povo derreteu-se, é o que coloca aqui, né? Eles ficaram muito desanimados. Josué também rasgou as suas vestes, prostrou-se com o rosto em terra, cobriu de terra a cabeça. Era uma atitude de tristeza, de mostrar ali lamento pelo ocorrido, né? E é curioso, dizia aqui no texto, que o coração do povo se derreteu e se tornou como água, porque é justamente o que tinha acontecido com os cananeus. Quando eles tomaram conhecimento das vitórias que Deus estava dando aos israelitas, eles ficaram desesperados, eles ficaram ali desesperançados. Só que agora a situação inverte. Como quem pecou foi Israel, né? Não Israel enquanto nação, que ainda não estava formada, mas os israelitas, ou melhor, não Israel como país, mas Israel aqui como nação enquanto povo, né? Como era Israel que tinha pecado, tinha feito o que era mal aos olhos do Senhor, o Senhor que estava por eles agora se coloca como contra eles, né? Se coloca como opositor a eles. E Deus vai dizer para Josué que, olha, eu não vou dar vitória a vocês enquanto vocês não corrigirem o que vocês fizeram, enquanto vocês não repararem o altar, enquanto vocês não se santificarem. Né? Deus já tinha dito através daquele guerreiro que apareceu, né? Que era o próprio Deus ali, certamente, provavelmente pré-encarnado ali, Jesus. Ele diz o seguinte, eu não estou nem por um nem por outro, né? Josué pergunta, você está contra nós ou a favor de nós? Ele fala, não estou nem contra um nem contra o outro. Mas na guerra de Jericó, Deus estava do lado de Israel. Mas é porque Israel estava do lado certo e por isso Deus lutou com eles. Mas a partir do momento que Israel toma o lado errado, que Israel peca, faz o que é mal aos olhos de Deus, Deus se torna o seu principal opositor. Né? A gente crê, à luz da doutrina da salvação, que aqueles que são salvos pelo Senhor, no sentido de serem regenerados, terem uma experiência real com Deus, são eleitos eternamente, essas pessoas, elas são do Senhor e isso não vai mudar. Deus pode disciplinar, mas Deus não vai abandoná-las em caráter definitivo. Porém, a aliança com Israel era uma aliança condicional. É diferente dessa aliança com os salvos, os que realmente se convertem, têm a experiência da regeneração. É diferente. Aqui nós temos uma eleição condicional, que é uma eleição condicional à obediência do povo. Enquanto Israel permanecesse fiel, Deus era fiel. A partir do momento que Israel pecasse, Deus se tornaria o seu principal opositor. É verdade também que na vida dos convertidos, dos santos, né, dos salvos, mesmo eles não perdendo a salvação, Deus pode, por vezes,
aparecer como um opositor aos seus planos, para que eles sejam então disciplinados e aprendam do Senhor a respeito daquilo que é bom e que é ruim. Deus permite às vezes as consequências das nossas ações para que a gente aprenda. Porém, eu só estou fazendo essa distinção aqui porque é importante, né? Paulo vai falar que nem todo o que nasceu em Israel é de fato de Israel, é de fato um israelita na fé, né? Nem todo aquele que é nascido nesse berço de ouro será salvo, né? Mas aquele que crê. Então, nesse caso aqui, aqueles que estavam em obediência seriam abençoados, mas aqueles que entrassem em desobediência, ou se a nação toda entrasse em desobediência, ela sofreria a punição. Deus tinha propósitos grandes e históricos com Israel, lógico que tinha. Deus usou Israel para mostrar, para se revelar ao mundo inteiro, para mostrar como era o relacionamento de um Deus com pessoas, com o povo, né? E Deus se revela um Deus pessoal nesse relacionamento com Israel. É também em Israel que nasce o nosso Salvador. Então, Deus tinha propósitos grandes a partir de Israel. Porém, nós vemos também que Deus não os poupou e Deus deixou bem claro que a fidelidade deles a Israel muitas das vezes dependeria, embora Deus seja superior a nós e não dependa de nós para cumprir suas promessas, mas muitas delas dependeriam da fidelidade do povo também. Bem, Josué então, a partir do versículo 6, ele faz uma oração, né, ali totalmente triste, né, tomado ali de luto, e ele pede ali para Deus esclarecer para ele, ó, o Senhor fez a gente atravessar o Jordão à toa, né, foi para nos entregar nas mãos dos nossos inimigos, né? Ele começou a falar igual os israelitas no passado, né, perguntando por que eles saíram do Egito se foi para morrer no deserto. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê um temor de Josué pela glória do nome do Senhor, a exemplo de Moisés, que também citou a mesma coisa, né? Ele diz: que farás então pelo teu grande nome? Então Josué tinha esse lado humano ali pulsando, né, da incompreensão diante dos acontecimentos, por que Deus estava permitindo, né? A nossa humanidade às vezes vai se perguntar, vai se questionar diante de Deus. Porém, tinha também um homem de fé, um homem que conhecia Deus e sabia que o Deus de Israel zelava pelo seu nome. Então ele apela para isso e o faz muito bem, assim como Moisés faz, porque realmente Deus zela pelo seu nome. Por isso que muitas das vezes, apesar do povo ser infiel, Deus permanecia fiel. Disciplinava o povo, permitia que eles passassem por muitas coisas, mas usava muitas circunstâncias para trazê-los de volta para si. Pode falar, Érica. Fala aí sua dúvida, que eu sei que eu entrei em alguns assuntos teológicos aqui, pode gerar alguma dúvida, mas pode falar. Eu só estou esperando um pouquinho para responder, porque tem um lag entre você me ouvir, você escrever e eu responder. Quando Josué indagou a Deus, ele já sabia o que tinha ocorrido do pecado de Acã, não. Ele indaga a Deus, justamente por ele não entender, ele estava perguntando por que Deus estava levando eles a passar por aquilo, se era para eles morrerem na mão dos seus inimigos, e depois que ele indaga, Deus vai responder aqui de que houve pecado, e que esse pecado precisava ser reparado. Havia algo que foi escondido, né? Foram os bens que deveriam ser totalmente consagrados a Deus, ou consagrado pelo fogo, ou consagrado para serviço no templo, no tabernáculo, e isso precisava ser resolvido, né? Aquele que cometeu tal pecado deveria ser punido exemplarmente, e os bens que foram subtraídos, né, deveriam ser resgatados. Ok? Então vamos lá. Então Josué ele faz essa oração e Deus revela o problema. Deus fala: olha, pecaram. Como é que está aqui, ó?
Ele diz aqui no versículo 11: Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se das coisas separadas para Deus, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto dos seus bens. É interessante que foi o pecado de um homem, de Acã, mas Deus está considerando aqui como se fosse o pecado de toda a nação, e por causa do pecado de Acã, toda a nação pagou. Né? A gente vê que o pecado de um homem, assim como Adão, trouxe consequências para toda a humanidade. Né? As consequências do pecado de uma pessoa podem trazer problemas para mais de uma pessoa, e nesse caso aqui, Deus queria que o povo tivesse em total unidade, em total consonância, no mesmo espírito. Era um momento muito importante de conquista, de fidelidade a Deus, para que eles estivessem no prumo, no trilho certo da vitória, e porque eles estavam sendo formados enquanto nação. Então, pecados graves, pecados públicos, né, fazerem de forma contrária aquilo que foi ordenado publicamente, de forma clara, né, era um ato de rebeldia que não podia ficar impune, né? Por isso Deus, ele diz: olha, enquanto vocês não resolverem isso aqui, não extirparem do meio de vocês esse problema, vocês continuarão sendo derrotados pelos seus inimigos. Vocês se tornarão sujeitos à destruição, né? Vocês se tornarão alvos da destruição. Então é isso que Deus fala. E algo que é interessante aqui, no versículo 10, Deus começa dizendo para Josué: levante-se, por que você está aí prostrado? Poxa, Josué estava prostrado em atitude de contrição, atitude de luto, atitude de tristeza, e falando com Deus. Geralmente, pelo que a gente leu na Bíblia, Deus se agrada dessa nossa postura. E não é que ele não se agradou aqui. Porém, quando Deus fala: ó, levanta, por que você está aí prostrado? Deus está querendo dizer o seguinte: olha só, mais importante do que você ficar simplesmente lamentando o ocorrido, é preciso que você se levante, porque você tem muita coisa para resolver. Você tem um altar para reparar. Você tem problemas no meio do povo para resolver enquanto líder. Tem gente que pecou contra mim e que trouxe esse tipo de problema para vocês. Colocou vocês no trilho errado, um trilho de maldição e não de bênção. Então, levanta, porque você vai ter que resolver um problema agora. Isso nos ensina, né, que às vezes a gente precisa se posicionar. Nem tudo é sobre oração, nem tudo é clamar a Deus. Às vezes é você pegar um papel, pegar uma caneta, fazer conta e ser mais responsável nas suas finanças. Porque você está dando mau testemunho. Você está pecando no sentido de não testemunhar de Cristo na sua gestão, na sua mordomia dos bens que Deus te entregou. Às vezes, é você se posicionar por santidade no seu namoro. E você conversar com a pessoa que você está e falar: olha só, ou a gente honra e vive para Deus, ou a gente não vai continuar junto, porque eu não vou negociar a minha fé. Eu não vou negociar aquilo que me une a Deus. Não vou brincar com as coisas de Deus. Não vou ser duas caras, um na igreja e outro fora. Às vezes é um posicionamento no trabalho, de você: não vou compactuar com mentira, não vou assinar papelada errada, não vou sonegar, não vou mentir aqui nos recibos. Isso vai ter uma consequência, mas a gente precisa decidir o que a gente quer fazer. A gente quer brincar com as coisas de Deus, a gente quer fingir que é cristão, que é crente, ou a gente vai fazer aquilo que deve ser feito. A gente vai se posicionar, porque tem derrotas que às vezes a gente sofre na vida e a gente fica se questionando e fica culpando o diabo, fica culpando o inimigo, fica achando que Deus está contra a gente. Na verdade não é isso. É a gente que se colocou contra ele, a gente se colocou num trilho de maldição e não tem como a gente colher certas bênçãos se a gente não está sendo sério naquilo que Deus nos pede, seriedade. E tem coisas que, claro, todos nós vamos errar, todos nós vamos falhar, vamos pecar, vamos nos arrepender. Hoje Deus age com total misericórdia com aquele que peca e se arrepende, né? Aqui Deus tinha um tratar um pouco mais rigoroso, porque Deus estava formando um povo, uma nação, mas era uma situação diferente, de guerra, de batalha, exigia a unidade daquele povo. Mas ainda que Deus seja misericordioso e compassivo hoje, não devemos usar isso como pretexto para continuar falhando repetidamente, sem temor a Deus e a palavra dele. Porque é questão de plantar e colher.
É questão de bênção e maldição. Ou você se coloca no trilho de bênçãos, ou se coloca no trilho de maldições. Aquilo que traz vida é a obediência a Deus. Aquilo que traz morte é a desobediência a Deus. Então, é isso, né? A gente entender, Deus revelou o problema e trouxe a clareza a Josué e ao povo de que algo tinha sido cometido que trouxe problemas e que tinha que ser reparado. Pronto. Né? Às vezes a gente não adianta ficar ali orando. Vamos resolver, vamos identificar o problema e partir para o ataque. E no versículo 13, a gente vê Deus dando uma instrução muito incisiva para Josué aqui. Deus fala: vá, santifique o povo, diga-lhes, santifiquem-se para amanhã. Né? E Deus aqui explicita qual era o problema, o que estava acontecendo. Então, a palavra de Deus permanece a mesma nesse aspecto, porque é um aspecto moral. A gente sabe que quando a gente fala da lei moral de Deus, o princípio ele vale para qualquer época, para qualquer lugar, para qualquer pessoa, porque Deus é o mesmo, seus princípios éticos e morais se mantêm os mesmos. Então, o chamado à santificação é um chamado para todo aquele que crê, né? Ser santo é ser separado, é ser consagrado, é viver para uma finalidade que glorifique a Deus. Então, o primeiro ponto aqui, santifique-se, mais do que simplesmente resolver uma situação no mundo externo, é você resolver uma situação no seu mundo interno, é você reparar o seu coração diante de Deus. Então, a gente vai passar então para tratar aqui da punição de Acã, que foi esse homem que cometeu o que era errado aos olhos de Deus. Deus estabelece aqui uma maneira em que esse homem seria achado. Deus não diz o nome, né, para Josué, ele simplesmente Deus simplesmente permite que Josué lance sortes. Aqui não diz o método dessas sortes, provavelmente foi o Urim e Tumim, que eram pedras que através delas, né, Deus falava, revelava a sua vontade. Naquele tempo antigo Deus permitia que fosse dessa forma, e assim isso foi caindo sobre as tribos, sobre os clãs, sobre as famílias e até chegar a Acã, que revelou ali que ele que tinha cometido o erro, né, a falta. A gente vai ver nos versículos 19 a 21 um confronto, né? Josué confronta Acã, que ali ele fica sem escapatória, né? Não tem muito o que falar, e ele confessa que pecou contra Deus. E esse confronto ele é necessário, né? Necessário para que houvesse reparo da situação dos israelitas diante de Deus, já que eles ali estavam sendo considerados como um todo, né? Josué tinha que ter esse confronto, ainda que desagradável, e para Acã também era importante, né? Que independente das consequências que Acã sofreu, ele ser confrontado com o seu erro era uma oportunidade para ele se arrepender diante de Deus e, quem sabe, apesar das consequências, ser salvo, né? Então, o confronto ele é importante. Muitas vezes a gente foge de confrontos, né? Porque a gente quer resolver as coisas da maneira mais simples, porém tem certas resoluções que vão ter que passar necessariamente pelo caminho do confronto, e a gente precisa ser firme. Então vamos lá. Então a gente vê então a punição de Acã e de sua família. Acã reconhece, os soldados vão lá, veem que realmente as coisas estavam escondidas debaixo ali da tenda, né, de Acã. Então tudo que é dele é trazido para fora e ali tudo mesmo, tá? Acã, seus bens materiais, seus animais e até a sua família. E aí a gente vai ficar até meio assim, sem entender, mas meu Deus do céu, a família de Acã, mas foi Acã que errou, a família vai pagar? Bem, tem algumas coisas que a gente pode considerar a respeito disso. A primeira coisa é que provavelmente a família estava conivente. A família sabia que Acã levou essas coisas para o meio de sua tenda e que escondeu ali. Dificilmente Acã teria escondido sem a ciência de sua família. Então eles eram corresponsáveis pelo pecado, pelo erro, por aquilo que trouxe
até mortes para o povo, né? Eles eram corresponsáveis por isso. A gente também entende que, nesse contexto, consequências são compartilhadas, né? Então, Deus às vezes traz bênçãos. Por causa de um, Deus traz bênçãos sobre vários, e por causa de um, Deus também traz juízo e consequências sobre vários. E a punição de Acã também deveria ser uma punição exemplar aos olhos de todo o povo. Então, ele e sua família sendo punidos, certamente isso ficou de forma bem marcada na memória do povo, né? Mas eu acredito que a família realmente tenha sido punida por esse motivo, por ter sido conivente, de alguma maneira eles tiveram isso em mente. E é dito que depois que eles são apedrejados, né, e queimados, diz que eles amontoam um monte de pedras sobre eles, e que essas pedras amontoadas estavam lá até o dia de hoje, né, como diz aqui no texto, até o dia em que o livro de Josué foi escrito, já há algum tempo depois, né? Então, certamente, esse monte de pedras ali serviu como um memorial. A gente lembra que na travessia do Jordão também foram colocadas 12 pedras no meio do Jordão, tinham 12 pedras à margem do Jordão, que serviam como um memorial do que Deus tinha feito, né, do livramento de Deus na travessia. E aqui a gente vê um memorial diferente, um memorial que aponta para o que não deviam fazer. Não deveriam brincar com as coisas sagradas, não deveriam se rebelar contra Deus, né, ainda que de forma velada e escondida. Isso era algo que desagradava e que tirava, né, a bênção de Deus sobre Israel. Algo curioso também é que eles foram queimados, né, assim como também, e tudo de Acã foi destruído. Isso mostra que a punição de Acã foi a mesma de Jericó. Jericó era uma nação que não temia Deus, que fazia o que era mal aos olhos de Deus. Deus trouxe juízo sobre eles e mandou exterminar tudo, acabar com tudo. E aqui acontece sobre um israelita e sua família, que acabam sendo totalmente exterminados e sacrificados. Então, assim, a gente vê que Deus realmente é independente, né? Deus está do lado dele mesmo e, claro, está do nosso lado à medida em que nós somos dele e o obedecemos, entendemos a sua vontade, a sua lei, né? Mas isso nos enche de temor também, ainda que hoje contemos com uma compreensão melhor, né? A revelação de Deus foi progressiva e a gente vê que hoje a maneira de Deus trabalhar e lidar é diferente. Deus, ele se mostra um Deus de graça, um Deus de favor, um Deus de misericórdia, mas ainda assim nos enche de temor, porque o Deus é o mesmo. E Deus, ele não se agrada da desobediência, não se agrada da maldade, da mentira, né, do roubo e tudo mais que o desagrada. A gente precisa ter temor a Deus, não podemos brincar com as coisas de Deus, brincar com a vida, né, fazer das coisas como a gente bem entende, né? Então, textos como esses nos trazem essa reverência. Vamos então comentar finalmente aí algumas aplicações práticas desse texto para as nossas vidas, né? Eu já falei alguma coisa aqui, né? Já trouxe algumas aplicações, mas vamos fazer outras. A primeira é que toda ação ou omissão tem consequências, boas ou más. No caso aqui do texto, consequências más. Então eu falei que toda ação ou omissão tem consequências. No caso aqui a gente viu como omissão o exército tímido, né, que mandou menos homens. Então foi a omissão de pessoas ali para guerrear. E vemos também a ação de Acã, né, de tomar para si algo que pertencia ao Senhor, de fazer algo escondido, enganar o povo e tentar enganar o Senhor, mas não dá para enganar o Senhor. Então, a ação dele ou a omissão, ela pode ter consequências. E a gente precisa refletir quais são as nossas ações, quais são as nossas omissões e se elas, pela palavra de Deus, nos trazem algo bom ou algo ruim, né? A gente precisa refletir. Outra lição é que o orgulho e a presunção atrapalham a vida, né? A gente vê aqui os espias
com um relatório muito equivocado, muito presunçoso, orgulhoso, e que atrapalhou ali a vitória deles. Não foi o motivo principal, mas certamente atrapalhou. Provérbios 27:12 diz: o prudente vê o mal e se esconde, o tolo segue adiante e sofre a pena. Então, o prudente, ele vê as circunstâncias e ele age de forma prudente. Ele não vai ali com a cara e coragem, metendo os pés pelas mãos, de qualquer jeito, porque isso pode custar caro para ele, né? E a gente precisa também ser prudente. E principalmente termos temor a Deus, porque isso que vai nos dar olhos para enxergar as coisas como elas são, né? Aqui fala em Provérbios que o prudente vê o mal e se esconde. Mas se você não enxerga direito a situação, se você não está com o coração alinhado em Deus, você não vai enxergar as coisas como são, e por isso você vai seguir adiante e vai sofrer o mal. A gente aprende também, à luz desse texto de Josué 7, que as derrotas, elas nos desanimam, né? Isso é humano, né? A gente vê o povo desanimado, a gente vê Josué desanimado. Então as derrotas nos desanimam. E o pecado nos coloca nesse lugar também de desânimo diante da vida, né? Ou de falso ânimo, mas que vai redundar aí numa consequência de tristeza, de abalo. Isso é humano, a gente erra, a gente falha, a gente sofre reveses, derrotas, às vezes também, independente das nossas ações, a gente sofre reveses, mas o importante é a gente buscar Deus e focar na solução. Não adianta ficar chorando, não adianta ficar se lamentando, a gente tem que recobrar as forças, buscar Deus, se levantar e partir para o ataque e resolver o que precisa ser resolvido. Se é uma questão de pecado, a gente tem que resolver, tomar decisões que sustentem a nossa decisão de sermos santos diante de Deus. Se é uma questão da vida, de organização, então vamos organizar. Se é uma conversa que a gente tem que ter, vamos conversar. Se é um posicionamento, né, em alguma esfera da sua vida que você se posicione, que isso é importante. A gente aprende à luz desse texto que não há nada que possamos esconder de Deus, nada, né? Isso daí é algo que nos enche de temor, né, de reverência, porque por um lado é bom a gente saber que a nossa vida não passa despercebida de Deus. Deus está olhando sobre nós, Ele está olhando para nos salvar, para nos proteger, para nos livrar, mas Ele também vê as coisas erradas que podemos fazer. Então que isso nos enche de temor, que a gente possa ter sempre reverência. Vamos errar, vamos falhar, fato, mas que tenhamos um coração quebrantado, arrependido, que não precise Deus revelar a outro, né, algo que nós falhamos, que nossa vergonha não se torne pública, mas que a gente possa, antes disso, reparar o nosso altar, mudar nossa postura, agir de uma maneira que glorifique a Deus. A gente aprende à luz desse texto também que sem confronto não há reparação, né? E esse confronto aqui, gente, não é só o confronto direto com pessoas, não. Isso pode representar conversas difíceis com pessoas também, mas muitas das vezes é o confronto com a gente mesmo. A gente precisa, às vezes, ter conversas francas com a gente. A gente precisa ter um confronto também com situações e áreas da nossa vida. A gente precisa conversar de forma difícil sobre coisas que precisam ser conversadas. Não adianta simplesmente a gente fingir que não está vendo, a gente deixar para lá ou entregar para Deus algo que cabe a nós resolver. Aprendemos que o impacto da nossa fraqueza espiritual é grande para as pessoas que nós amamos. A gente queria que fosse só para a gente, né? Que a gente errasse e que só a gente colhesse as consequências, né? Ainda que fosse ruim para a gente, e a gente não quer, mas que ficasse só na gente, pelo menos, né? Mas infelizmente não. Toda vez que a gente sai do prumo, sai do trilho e se afasta de Deus ou faz aquilo que é errado, a gente se perde enquanto pessoa, perde a nossa identidade em Deus. Também as pessoas próximas, seja da família, sejam pessoas da igreja, sejam amigos, são de alguma maneira afetados. Ou não vão receber de nós o que nós precisávamos oferecer, ou não vão receber de nós a inspiração e o direcionamento que Deus queria prover para eles através de nós,
ou vão sofrer algum tipo de impacto direto das nossas ações e omissões, né, que são fruto de uma fraqueza espiritual, né, da nossa preguiça, que nos impede de trabalhar, de lutar, às vezes do nosso pecado, que nos faz falar o que não devemos, sermos iracundos e às vezes com uma palavra destruirmos tanto que foi construído ao longo de anos. Às vezes é uma ação que a gente acha ingênua, uma assinatura, mas que depois vai redundar aí num confisco de bens, numa fiscalização do Ministério Público, um problema grande. E são todas as coisas, né, que a gente pode sofrer e a gente não deve viver como se tudo fosse só sobre nós. E não é. É sobre nós e é sobre as pessoas que estão próximas a nós e que esperam de nós o posicionamento, uma vida debaixo da bênção de Deus, né? Não perfeição, não somos perfeitos, mas a diferença é que o crente em Jesus sério, ele peca, ele erra, mas ele logo se arrepende, ele busca reparar o que ele fez, ele não fica sustentando uma situação errada e pecaminosa por muito tempo, ou não deveria fazer isso, porque ele tem consciência de que o Senhor é um Deus santo e é um Deus que é digno da nossa adoração e louvor através da nossa vida, sabe? Talvez o que mais me toca, embora a gente não queira consequências, mas o que mais me toca às vezes é pensar nisso, que Deus, ele é digno de uma postura bem melhor do que aquela que muitas vezes a gente dá, né? E que isso me livre, né, de fazer coisas que eu venha me arrepender depois, que eu tenha realmente temor a Deus em cada passo que eu dou, cada dia que eu saio de casa, que eu possa glorificar a Deus, que eu possa honrá-lo, que eu não seja pedra de tropeço para ninguém, que Deus brilhe a sua luz através de mim, e não que eu venha ser pedra de tropeço para outras pessoas. Então, cada um possa pensar assim, possa ter esse temor a Deus, né? Como eu falei no início, o orgulho precede a ruína, né? Eu não citei esse versículo, esse é um versículo, mas quando a gente é orgulhoso, a gente às vezes não se esconde do mal, a gente segue adiante. Que a gente seja humilde, possa reconhecer que a gente é vulnerável e que a gente precisa estar sempre vigiando e orando. Por fim, o versículo 13, que é o que Deus fala para Josué fazer, em primeiro lugar, diz o seguinte, como a gente já leu: santifiquem-se, santifique o povo, diga-lhes, santifiquem-se para amanhã. Nós temos uma parte hoje, e essa parte que nos cabe hoje nos protegerá amanhã. Se não de tudo, porque tem coisas que são contingências da vida, mas nos protegerá de muitos problemas, né? Muitos problemas se nós estivermos diante do Senhor em santificação. É isso, o tema de hoje era esse. Espero que tenha edificado a vida de vocês. Alguém tem algum comentário ou pergunta para fazer? Se tiver, ainda dá tempo. Só isso? Podemos finalizar? Então, olha, que Deus abençoe muito a vida de vocês, tá? Que essa palavra não deixe ninguém triste, ninguém preocupado, mas possa gerar em vocês um senso de propósito, de postura, né? Um comprometimento, né? Uma vida cristã autêntica, que acerta, que às vezes erra, mas quando erra, volta atrás, se arrepende, repara logo, e a gente possa sim estar vivendo para a glória de Deus, né? Nas nossas luzes e sombras, nas nossas forças, nas nossas fraquezas, mas sempre diante do Senhor, clamando por sua ação, por sua misericórdia, por seu favor, confiando nele, porque a nossa vitória vem dele. Deus abençoe muito vocês
e até a próxima. Tchau.